Hora de conversar com Mônica Bergamo. Controladoria Geral da União se reúne com empreiteiras para que comece a renegociação das dívidas de mais de 10 bilhões de reais da Lava Jato. É muita grana. E aí, Mônica, quais são as últimas? Bom dia para você. É isso, Megali. A Controladoria Geral da União vai receber nesta terça-feira 7 representantes de empreiteiras atingidas pela Operação Lava Jato. Representantes de 7 empreiteiras, melhor dizendo, né, para iniciar a renegociação dos valores que elas se comprometeram a pagar quando fizeram acordo de leniência, né, esses acordos que foram firmados na década passada. Essa reunião, ela se insere naquele contexto, Megali, em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, suspendeu as multas aplicadas às empreiteiras e deu um prazo de 60 dias para que elas pudessem renegociar os termos firmados no passado. Portanto, tudo aquilo que a gente assistiu na década passada, aqueles acordos de leniência, aquelas multas bilionárias, né, 11 bilhões de reais os acordos, é dinheiro para burro, tudo aquilo que a gente viu no passado agora está sendo renegociado, né? As empreiteiras alegam o quê? Elas alegam que elas foram pressionadas a firmar acordos fora da realidade, draconianos, que comprometem até hoje a saúde financeira e o funcionamento delas. Portanto, elas dizem o seguinte: vamos pagar, mas não adianta a gente pagar e quebrar, ou não adianta a gente falar que vai pagar e não ter dinheiro para pagar, né? Então, as empresas querem essa renegociação. O ministro André Mendonça disse que não haveria revisionismo histórico, rever tudo, rever as declarações, inocentar todo mundo, que as coisas deveriam ser feitas dentro de parâmetros, de fato, de negociação, como em qualquer negociação, negociar apenas os valores, com alguns critérios objetivos. Agora, o que as empreiteiras vão pedir hoje, o Megali? Elas dizem o seguinte, que só você fazer o reperfilamento dessas dívidas, rever alguns valores, readequar taxas de juros, não é suficiente para resolver a crise financeira em que elas se encontram. Elas vão pleitear uma nova análise das suas respectivas capacidades econômicas para a quitação dessas dívidas e vão também pedir... O que elas estão falando? Elas falam o seguinte: quando as empreiteiras fizeram um acordo lá atrás, foi com base no faturamento delas naquela época, no momento em que o escândalo explodiu. Elas eram muito maiores, mais potentes, tinham mais empregados, tinham mais obras. Agora elas estão muito enxutas, né? E eles também querem usar os chamados prejuízos fiscais, né, para saldar as dívidas desses acordos. O prejuízo fiscal, ele é uma coisa contábil, Megali, é assim: eu, Mônica, vou pagar imposto para o governo e eu faço aqui a planilha e eu prevejo que eu vou vender X mil blusas, e, portanto, o meu imposto é esse aqui. Se esse lucro não se realiza, eu tenho um prejuízo fiscal e, portanto, eu compenso esse imposto que eu tinha que pagar e não tenho mais que pagar nos futuros impostos. Então, esse crédito, vamos dizer assim, seria usado para pagar as dívidas dos acordos. Não sairia dinheiro, seria uma compensação fiscal. Então, é isso que elas estão pedindo. Elas vão pedir também uma outra coisa muito importante e que a gente tem que prestar atenção, Megali. Elas vão pedir uma reclassificação dos seus depoimentos, ou seja, coisas que foram consideradas crimes não serem mais consideradas crimes, ou seja, foi propina ou foi caixa 2? O caixa 2 é um crime que já prescreveu ou não? Ou seja, elas vão pedir uma reclassificação dessa definição do que é crime ou não no que elas fizeram naquele passado, não tão longínquo. Então, essa é a grande negociação, Megali, uma negociação que o governo aí decidiu fazer também, sob o argumento de que é preciso preservar as empresas, não destruir as empresas, punir os acionistas, punir quem errou, mas sem destruir empresas e empregos. Então, esse é o argumento por parte do governo, e as empreiteiras, obviamente, vão tentar tirar o máximo aí possível dessa negociação, autorizada pelo ministro André Mendonça, Megali.